Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo no tema deste lindo congresso, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6 e versículo de número 10. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Quantos acharam por bondade, diga amém. Amém. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra todas as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra todas as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento nessa noite. Nós queremos ministrar nessa noite uma palavra segundo a vontade do Todo-Poderoso. Quero agradecer, antes de iniciar a ministração dessa palavra, ao irmão Paulo Zang, Ontem eu ouvi um pregador aqui profetizando pela tua vida. Eu falei: Jesus, então não sou o único maluco. Quando eu vou orar pelo irmão Paulo, sempre digo Pastor Paulo. Então é algo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Também pastor Everaldo esteve entrando em contato conosco ontem. Já acertamos de estar ministrando também o encerramento do seu congresso na Igreja Rosa de Saron. Deus abençoe o pastor, todos os demais. Amados, nós estamos chegando ao final de um congresso de avivamento. Aleluia. Avivamento, segundo a Bíblia Sagrada, nada mais é do que a transformação gerada pela palavra de Deus. Nós queremos nessa noite, segundo a beneficência do Espírito Santo e a misericórdia de Deus, ministrarmos uma palavra a qual vai trazer ao seu coração recordações acerca da nossa vida espiritual. Paulo, quando escreve a sua carta a Efésios, no capítulo 6 e versículo 10, toda a sua carta de Efésios, desde o capítulo 1 até o último versículo, que é o versículo 24 do capítulo 6, ele escreve essa carta de uma forma incomum. A carta de Efésios toma um sentido diferente, por ser talvez uma das cartas mais doutrinárias do apóstolo Paulo. Paulo sabia bem a qual igreja estava escrevendo. Paulo conhecia o povo a quem ele se direcionava. Paulo, agora 35 anos após a sua conversão, não estava mais próximo do povo a qual ele estava redigindo a carta. Segundo a história e segundo a Bíblia, Paulo estava aprisionado dentro de uma masmorra, dentro de um cárcere na cidade de Roma. Quando eu li este versículo de Paulo direcionando-se à igreja de Éfeso, a partir do versículo de número 10, quando Paulo dá uma recomendação à igreja dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu descubro aqui uma grande identificação do apóstolo para com a igreja. Apesar de ele estar distante, separado por milhares de quilômetros, de metros, e enfim, por uma grande distância da igreja de Éfeso, as palavras de Paulo, desde o primeiro capítulo ao último capítulo do livro de Efésios, declaram e demonstram um grande amor pastoral do apóstolo para com a igreja. Paulo conhecia bem a igreja a que se direcionava, porque Éfeso era fruto do seu trabalho missionário. Paulo havia estado na terra da Macedônia a convite do Espírito Santo para que a obra missionária desse início na terra da Macedônia. Quando Paulo termina e conclui a sua obra fruto de perseguição, ele é mandado para a terra de Atenas. Quando Paulo chega em Atenas, a Bíblia nos fala que ele começa a observar a movimentação do povo de Atenas, a ponto de que o seu espírito, por ter o ímpeto missionário,
por ter a chama do avivamento correndo na veia, Paulo começa a observar os costumes, a movimentação dentro da cidade, e a Bíblia diz que ele não se conteve sem anunciar a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Ele começa a observar um bom pregador, um bom missionário, um crente avivado. Primeira característica dele, ele começa a observar a primeira oportunidade a qual ele possa anunciar Jesus. A Bíblia nos fala que Paulo passeava no meio da terra de Éfeso, e ele começa a observar vários altares, vários templos dedicados a deuses. Um desses altares chama-lhe a atenção, e ele vê escrito embaixo, ou talvez em cima de uma plaqueta, dizendo: altar dedicado ao Deus desconhecido. Quando Paulo acha essa brecha, a Bíblia diz que ele coloca-se no meio da praça em Atenas. E para quem conhece um pouco da cultura ou da história antiga, da nossa história secular, sabe que as praças públicas de Atenas eram grandes palcos, grandes arenas de competição. Os homens se punham frente a frente, cada um com seus discípulos, e esses passavam a disputar quem era o melhor orador, quem falava a melhor oratória, quem tinha a melhor filosofia. Era um palco de filósofo, era um palco de gente pensante. Paulo vai para o meio desses homens, no meio dos grandes pensadores da época, e começa a apresentar um pensamento totalmente diferente. A doutrina que Paulo trazia não se baseava em Sócrates, em Platão, não se baseava em Freud, mas a doutrina que Paulo trazia baseava-se naquele que um dia deixou a sua glória no céu para descer a esta terra, para sofrer como um homem, para morrer crucificado numa cruz, mas ser ressurreto ao terceiro dia. Quando os homens ouvem a palavra de ressurreição vindo da boca de Paulo, a Bíblia nos fala que lhe chamou a atenção, porque se tem algo que acompanha a palavra de um crente que tem a chama missionária no coração, é a unção do Espírito Santo. O pensamento daqueles homens divagava de um para o outro, disputava a sua filosofia, mas eram palavras vazias, palavras que edificavam apenas o intelecto. E o Espírito Santo, ele tem uma função totalmente diferente na vida do crente, porque além de lhe capacitar mentalmente, o Espírito Santo traz sobre o crente a unção que nenhum homem é capaz de explicar, as palavras que podem trazer mudança de vida, regeneração, transformação, aquilo que eu e você um dia nós passamos e sabemos dizer de cor e salteado. É isso que o Espírito Santo provoca no coração da igreja. Os homens ouviram a palavra de Paulo e de imediato me convidam para sair do meio da praça e ir para o Areópago. O Areópago nada mais era do que o lugar onde os grandes mestres da intelectualidade expunham sua doutrina. A Bíblia nos fala que Paulo começa a anunciar eloquentemente a palavra de Jesus Cristo, a ponto de que alguns daqueles homens que estavam creram na palavra de Paulo. Só que a perseguição que vinha de Paulo desde a terra da Macedônia, quando eles ouviram que Paulo estava pregando ainda em terra dos gregos, em Atenas, a Bíblia nos fala que levantou-se novamente um grupo que se manifestou contra a posição da palavra de Deus em relação a Jesus Cristo. A força da perseguição, movida e permitida por Deus, permitiu ou levou Paulo até Corinto. Quando Paulo chega à terra de Corinto, missionário que era, ele começa mais uma vez a observar a terra. Amados, se tem uma coisa que me chama a atenção e que me comove na história de Paulo, é que Paulo, ao declarar a sua palavra dizendo: ai de mim se não pregar o Evangelho, ele não estava sendo hipócrita como muitos dos pregadores que vemos nos dias de hoje, mas Paulo realmente era apaixonado pelas almas. Aquele que é apaixonado pelas almas não consegue ficar sem falar que Jesus cura, salva, batiza, liberta e ainda leva para o céu. Paulo chega na terra de Corinto sozinho. Corinto, ele sai da terra de Atenas, um grande centro intelectual, e passa a pregar o Evangelho em Corinto, um grande centro comercial. Na terra de Corinto, Paulo pôde ver e experimentar as várias dimensões do Evangelho. Naquela terra existia gente de classe alta, média, pobre. Era uma terra que girava muito dinheiro, era uma terra marítima, onde tinha o comércio, passava constantemente por ali, ou seja, tinha grande movimentação financeira. Paulo pôde experimentar os conceitos
da ética moral e comportamental acerca do Evangelho, porque por ser uma região onde o dinheiro imperava, também existia muita prostituição, muitas inversões de valores, práticas que iam contra o segmento a qual Deus havia dado na sua palavra. Paulo começa então a observar aquele povo, e a primeira coisa que Paulo faz é identificar-se com um casal. A Bíblia nos fala no livro de Atos, capítulo de número 18, se você quiser abrir sua Bíblia para acompanhar comigo, você vai ver que quando Paulo chega na terra de Corinto, ele conhece Áquila e Priscila. Quando ele faz amizade com esse povo, começa a conversar com eles, a falar acerca do amor de Jesus Cristo, ele acaba descobrindo que eles tinham mais algo em comum: eles eram fabricantes de tenda. A Bíblia nos fala que Paulo não usou de arrogância, abandonando eles pela sua humilde profissão, mas como ele também, por ser pregador e também sendo um fabricante de tenda, passou alguns dias no meio da rua, talvez como um comerciante ambulante, fabricando tenda, vendendo para o seu próprio sustento. Eu tiro daqui uma grande lição para as nossas vidas, para lhe dizer aquilo que eu já ouvi falando o pastor Paulo Zang, que Jesus não precisa de teólogo para pregar o Evangelho. Jesus usou um fabricante de tenda para chacoalhar a estrutura do mundo antigo. Jesus pode usar faxineiro, carpinteiro, Jesus pode usar o gari, ele pode usar o pedreiro, ele pode usar o médico, ele pode usar o advogado. Jesus só usa aquele que se ponha à disposição do maior avivamento. Começa na terra de Corinto por 3 fabricantes de tenda. Paulo começa a pregar o Evangelho acerca de Jesus nas sinagogas, combatendo com os judeus, e a sua primeira visita a esta terra dura pouco mais do que 6 meses. Mas missionário que é missionário, ele não aguenta ficar num só lugar. O missionário, ele vai para a obra quando ele termina quando conclui a sua missão, ele sai dali, vai para outro canto, e Jesus vai levando, conduzindo, sustentando, porque esta é a função do missionário. Quando Paulo sai de Corinto, ele vai então desembarcar na terra a qual ele direciona a carta, que é o tema deste congresso. Paulo sai de Corinto e desembarca em Atenas, mas ele traz consigo na bagagem agora não apenas a sua experiência de missão, mas ele traz Áquila e Priscila junto consigo. As 2 almas a qual ele ganhar e adquirida na terra de Corinto passam agora a segui-lo, não apenas com admiração, mas com o mesmo ímpeto evangelístico correndo no seu coração. Quando eles desembarcam na terra de Éfeso, a Bíblia nos fala que a visita de Paulo durou pouco tempo. Foi tão rápida que ele deixara a responsabilidade da igreja na mão de Áquila e na mão de Priscila. Eu começo a aplicar esta palavra porque nós precisamos aplicá-la a cada leitura, porque o que aviva o coração da igreja é a palavra de Cristo. E eu começo a olhar nesta palavra que Paulo não sofria de um grande complexo que se sofre hoje, o complexo da competição. Paulo instruiu discípulo, formou discípulo, pregou o evangelho, estabeleceu e ainda deixou na responsabilidade de um casal a igreja a qual Jesus Cristo havia lhe entregado. Amado, se há algo que impede o crescimento da igreja, se há algo que barra o avivamento nas nossas igrejas, é a competição que estão fazendo em cima de púlpito, por placa de igreja, por quantidade de membros, por oferta e por dízimo. Eu quero dizer que avivamento depende de comunhão, e comunhão se faz compartilhando o pão, que é a palavra do Senhor. Paulo sai da terra de Éfeso porque o seu trabalho pela primeira vez ali havia concluído, e vai de volta às terras aonde Deus havia lhe mandado. O versículo de número 24 do capítulo 18 de Atos nos revela que após a saída de Paulo, desembarca em terra efésia um homem eloquente chamado Apolo.
A Bíblia nos fala que ele era natural de Alexandria, homem culto, poderoso nas Escrituras, capaz de convencer uma grande leva de judeus com apenas uma pregação. Pense num homem que pregava o evangelho com ousadia e com autoridade, era Apolo. Só que existia um pequeno defeito, se é que assim eu posso dizer, que Apolo conhecia apenas o batismo de João. Apolo havia recebido a palavra que Jesus Cristo era o Messias, havia recebido a palavra de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por perdão de muitos, mas Apolo ainda não havia experimentado o poder do avivamento gerado pelo Espírito Santo de Deus. O batismo de João ainda limitava o homem à era da lei, e já o batismo de Jesus Cristo abria caminho para a graça, a qual eu e você somos desfrutantes. Quando Apolo chegou na terra de Éfeso, ele começa a implementar a sua ideologia acerca daquilo que ele aprendeu. Ele convenceu de Gênesis até Malaquias que Jesus Cristo era de fato o Filho de Deus enviado pelo Senhor para perdão de muitos. A palavra de Apolo era tão convincente que a igreja logo de imediato começou a ser estabelecida na terra de Éfeso. Quando Apolo termina a sua conclusão, porque também era missionário, a Bíblia nos fala que ele sai de Éfeso e vai para Corinto. Nesse interim, Paulo volta de novo de Corinto até Éfeso. E é aqui que eu entro na palavra a qual eu quero trazer nessa noite. Quando Paulo chega na terra de Éfeso, a Bíblia nos diz que ele encontra algumas características da igreja que limitavam ela de ser uma igreja missionária e uma igreja avivada. A igreja de Corinto estava estabelecida, cria em Jesus Cristo como Messias, como Filho de Deus, mas ainda lhe faltava alguma coisa para ser missionária e para ser avivada. Capítulo 19, versículo 1 diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas estradas do interior, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. A primeira característica que faltava na igreja de Éfeso, eu encontro logo no capítulo de número 2, e para mim entrar aqui, eu digo para você o título dessa mensagem. Eu quero ministrar nessa noite debaixo de um tema: igreja avivada é igreja missionária. Se existe crente avivado, é porque existe crente missionário. Se estamos numa cruzada de avivamento, é porque Jesus tem liberdade para levantar missionário aqui, para mandar pregar em Cascavel, no Paraguai, em qualquer região deste país, desse Brasil e deste mundo afora, porque a igreja avivada é a igreja missionária. Paulo descobre então a primeira característica que faltava na igreja de Éfeso. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Atos capítulo 19, versículo 2, ele diz: e perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Olha que pergunta interessante. Recebestes o Espírito Santo? Apesar dessa pergunta parecer tão distante pelo tempo, pela separação cronológica que faz para conosco, essa pergunta soa tão atual quanto naquela época. Sabe por quê, queridos? Porque se existe alguém que precisa ter liberdade e primazia dentro de um culto pentecostal, essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo não estiver aqui dentro, não vai acontecer cura. Se o Espírito Santo não tiver liberdade aqui dentro, não haverá batismo, não haverá línguas, não haverá profecia. Se o Espírito Santo não estiver em liberdade dentro de um culto pentecostal, não pode haver conversão de almas. É por isso que Paulo começa a dizer: recebestes vós o Espírito Santo? Eu começo a analisar a situação da igreja em geral, e eu descubro a falta que o Espírito Santo está fazendo na maioria dos nossos cultos. Antigamente, algum tempo atrás, isso não há muito tempo, porque eu não sou velho assim, eu sou bem novinho ainda. Mas eu me lembro de um tempo de aproximadamente 10 anos atrás, no mínimo, quando o batismo com o Espírito Santo não era novidade, era coisa constante nos cultos pentecostais. Eu me lembro de um tempo recente onde testemunho de crente não era bênção financeira, era almas conquistadas. Eu me lembro de um tempo quando o pastor chegava no púlpito e dizia assim: quem quer contar os testemunhos? Chovia a mão levantada, e quando alguém vinha para frente ele dizia: olha, amados, eu preguei o evangelho para o meu vizinho
vizinho nessa noite, ele chegou até a chorar. Eu peço que a igreja ore em favor dele, porque é uma alma preciosa para o Senhor. Isso é avivamento, isso é liberdade do Espírito, mas nós estamos limitando o Espírito Santo. Recebestes vós o Espírito Santo. Se existe alguém que é o agente do avivamento, esse alguém é o Espírito Santo. Há uma grande controvérsia quanto à pessoa do Espírito Santo, porque alguns creem que ele é apenas uma bombinha, principalmente estampado na camiseta com 7 foguinhos saindo assim do lado. Tem gente que acha que o Espírito Santo é só uma força. Outros imaginam que ele é só uma nuvem que para em cima dos crentes. Outros imaginam que o Espírito Santo é aquela doidura de pular e rodar e não sei o quê. Outros acham que o Espírito Santo é só mais um nome dado a Jesus Cristo. Mas pela palavra eu descubro que o Espírito Santo é uma pessoa tão real quanto eu e você que estamos aqui nesta noite. Como pessoa ele é dotado de sentimentos. O Espírito Santo sente ciúme da igreja. Ele sente ciúme quando você, como noiva, troca o noivo por um amante lá fora. Que amante é esse? A prostituição, o cigarro, a bebida, a mentira, o roubo. Isso tudo faz limitação entre o homem e Deus. Isso tudo entristece o Espírito Santo de Deus. A mentira de uma fachada de santidade impede o verdadeiro avivamento em cima dos nossos púlpitos, na nave da igreja, porque o Espírito Santo ainda zela pela santidade do Todo-Poderoso. O Espírito Santo é uma pessoa tão sensível, é uma pessoa tão necessitada do seu amor. Ele é o nosso amor, mas ele precisa que você o ame para que ele haja na tua vida. O Espírito Santo é alguém tão sensível que se você não convidar para que ele esteja sendo parte do teu culto, ele não vai ser. O Espírito Santo não é intrometido, ele não arrebenta a porta do coração de ninguém, ele entra quando você abre. O Espírito Santo é alguém tão precioso aos olhos da igreja que o dia que a igreja fechar as portas para o Espírito Santo, ela deixa de ser igreja e vira apenas uma instituição de encontro. Eu estou torcendo para que nessa noite o Senhor avive o meu e o teu coração, porque senão o meu e o seu destino é ser apenas um clube de encontro. Mas eu quero nessa noite profetizar que haverá um grande avivamento neste lugar, porque o Espírito Santo de Deus ainda é bem-vindo. Recebestes vós o Espírito Santo. Paulo conhecia tão bem a igreja que ele estava escrevendo a sua carta aqui em Efésios capítulo 4, versículo 30. Paulo dá um conselho primordial à igreja dizendo: não entristeça o Espírito Santo de Deus. Eu estava lendo uma reportagem acerca de algumas igrejas nos Estados Unidos, igrejas que foram palcos de grandes avivamentos, igrejas que talvez as nossas raízes pentecostais vieram dessas igrejas, igrejas que tiveram nos seus púlpitos homens como Jonathan Edwards, Charles Finney, homens que foram avivalistas do seu tempo, mas que hoje são apenas salões usados como bares, como cinema e como teatro. Eu perguntei ao meu Deus um dia desses pela madrugada, dizendo: Deus, por que é que uma igreja fecha as portas para que no lugar onde estava sendo proclamada a adoração ao Santo dos Santos, agora seja usado para os intentos de Satanás, como um bar, um prostíbulo, uma danceteria, talvez um cinema ou um teatro? Eu descobri que essas igrejas deixaram o conselho essencial de Paulo e entristeceram o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo não está dentro dos nossos cultos e fica do lado de fora, a tendência da igreja é morrer espiritualmente, porque a vida que gera o avivamento dentro da igreja ainda se chama Espírito Santo. Eu disse: Deus, qual é o futuro da nossa igreja? O Senhor falou ao meu coração que se nós não nos voltarmos aos princípios da palavra, a chama do primeiro amor, nós estamos fadados ao mesmo destino. Essa igreja, se não for avivada pelo Espírito Santo, dia após dia, hora após hora,
fadado a fechar as portas, e você é o culpado por isso. Recebestes vós o Espírito Santo. Eu conversava com uma irmã alguns dias atrás, e ela dizia assim: olha, há 6 anos atrás, quando eu me converti, existia o kit crente. Que é isso, pregador? Todo crente, quando se convertia, era obrigatório uma Bíblia, uma harpa e um lencinho para enxugar as lágrimas. Por que sumiu? Ô pastor, mas não tem mais esse kit aí? Tem, querido. O que falta é gente para chorar diante da presença do Espírito Santo. O que falta é gente apaixonada por almas. Ontem, quando a irmã Daniele cantou aquele hino aqui, eu me desmanchei na presença do Senhor, porque Deus tinha promessa de que um dia o meu nome estaria estampado em cartaz. E quando o pastor Paulo Zang colocou lá, eu dei glória a Deus e disse: Senhor, tu és fiel e cumpre a tua promessa. Mas amados, quando eu ouvi aquele hino ontem dizendo de que adianta ter nome estampado no cartaz, de que adianta ter nome posto em outdoor, de que adianta ter fama, de que adianta ter conhecimento, se não tiver no currículo almas. E se existe algo que está sendo tirado de prioridade, são as almas. Jesus nos convida para um verdadeiro avivamento. Crente avivado é crente missionário, crente que tem o Espírito Santo. Ele prega a palavra a tempo, a fora de tempo, na igreja, lá fora, na praça, na rua, o drogado, o endemoniado, porque ele sente o verdadeiro avivamento. Sabe por que nós não temos mais tantas conversões? É porque as nossas lágrimas estão sendo direcionadas para Jesus dar carro novo, para Jesus dar casa nova, para dar um emprego melhor, um salário melhor. Mas o foco, que é o céu, as almas para o reino, estão sendo deixadas de lado, e o Espírito Santo de Deus está entristecido com a igreja. Primeira característica então que Paulo encontra na igreja: faltava o Espírito Santo. Igreja avivada necessita ter o Espírito Santo de Deus. Segunda característica, antes que eu diga isso, olha que os homens respondem: recebestes vós o Espírito Santo quando creste? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que exista Espírito Santo. O Espírito Santo é uma realidade dentro da igreja. Ele precisa ser ensinado às nossas crianças, aos nossos filhos, aos nossos obreiros. Há muita gente que bate no peito e diz: eu sou pentecostal, mas ele nem sabe quais são as características do Espírito Santo de Deus. Fazer parte de uma igreja barulhenta, que bate palma, que dá glória a Deus, que dá aleluia, que crê na movimentação espiritual, não é garantia de céu para ninguém. Aquele hino que antes se cantava dizendo: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Nós estamos confundindo barulho com avivamento. Avivamento, querido, não é barulho. Avivamento é mudança de vida regrado pela palavra. Avivamento não é palma, avivamento não é pulo, avivamento não é louvor. Avivamento é uma vida debaixo da luz, que é a palavra do Senhor Jesus. Avivamento não é correr de um lado para o outro dentro do corredor da igreja. Avivamento não é somente gritar em cima de um púlpito. Avivamento é viver a palavra conforme o Senhor nos orienta. E esta palavra só pode ser ensinada pelo Espírito Santo de Deus. Um fato que me chamou a atenção alguns dias atrás, e eu não me sai da minha mente. A gente sempre procura ensinar os nossos filhos, né? Todo crente deve procurar ensinar o seu filho, e eu não sou diferente. Estava ensinando meu filho acerca do batismo com o Espírito Santo, e um dia desse, nós no meio da sala, ele nos surpreendeu e disse assim: olha, eu já sei falar inglês. Eu falei: que maravilha. Ele soltou umas palavras lá e amei, ele estava falando inglês. Daí eu fui brincar com ele, eu disse assim: mas você podia falar espanhol também.
Ele olhou para mim e falou assim: pai, eu ainda não fui batizado. Na hora eu comecei a dar risada, mas depois eu comecei a dar glória a Deus, porque eu descobri que estava implantado já no coração dele que batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Jesus batiza criança, Jesus batiza adolescente, Jesus batiza homem, mulher, idoso. Jesus vai batizar a cada um que buscar com jejum, com oração, porque avivamento precisa ter sinal. O sinal do batismo com o Espírito Santo ainda é falar em língua. Isso ninguém pode tirar de você. E se você ainda é um crente que tem língua estranha, faça uso desta arma que Deus te deu. Para mim seguir para o ponto seguinte, eu volto lá em Efésios 6:10. Paulo, escrevendo para a igreja, talvez com lágrimas, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A palavra poder empregada por Jesus Cristo, quando dirigia-se aos seus apóstolos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando ele diz: e recebereis poder do alto, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém quanto na Judéia e Samaria até os confins do mundo. Quando Jesus usa essa palavra poder, e recebereis poder, essa palavra no original grego ela significa dunamis. Dunamis pode ser transliterada para a nossa língua portuguesa de duas maneiras. A primeira maneira da palavra dunamis, ela pode ser traduzida como dínamo. A segunda maneira, ela pode ser traduzida como dinamite. Dínamo, para quem já andou com aquelas monarcas velhas, de freio de pé, ele vai lembrar que tinha uns modelos que vinham com um farolzão na frente e tinha um dínamo acoplado no garfo traseiro que pegava no pneu. Quanto mais rápido, mais, se o camarada quisesse dar luz alta, ele tinha que dar umas pedaladas mais fortes. Por quê? Porque a força que a roda gerava passava pelo dínamo e mandava energia, ou mandava força para que o farol acendesse. Ou seja, dínamo nada mais é do que um gerador de força. Traduzindo agora por dinamite, isso não precisa nem falar que dinamite é usado para explodir tudo, né? Aplicando esta palavra, como Jesus disse à igreja: eu vos darei poder, ele estava referindo-se àquilo que os apóstolos recebiam alguns dias mais tarde, em Atos capítulo 2, versículo 1, quando todos foram batizados e falavam em línguas. Aplicando isso para a igreja, eu não estou entendendo, pregador, eu vou tentar assimilar para você, para que a nossa ideia clareie um pouquinho mais. Quando Jesus disse: eu vos darei poder, ele estava referindo-se ao Espírito Santo como a força geradora do avivamento. Ele sendo a força geradora do avivamento como dínamo, ele também é a dinamite que vai explodir toda a barreira que Satanás colocar diante da tua frente, toda a porta que se levantar. A força geradora do avivamento de Deus vai explodir todos os demônios que se oporem à obra. Recebestes vós o Espírito Santo. Oh, aleluia. Primeira evidência de uma igreja missionária avivada: ela precisa ter o Espírito Santo como centro dos seus cultos. Peraí, pregador, mas não é Jesus, mas quem vai te levar a Jesus é o Espírito Santo de Deus. É Ele que te ensina, é Ele que te guia, é Ele que te lembra, é Ele que intercede pela igreja com gemidos inexprimíveis. Ainda é o Espírito Santo que te apresenta a Escritura e te faz compreender. E se avivamento é gerado pela palavra, quem te explica o verdadeiro avivamento é aquele que conhece a profundeza do coração de Deus, chamado o Espírito Santo de Deus. Segunda característica que Paulo encontra na igreja de Efésios que faltava, capítulo de número 19, versículo 6: impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, passaram a conhecer, e falavam em línguas e profetizavam. Aqui o cerco aperta um pouquinho mais. Por quê? Porque Paulo começa a falar de dois dons tão banalizados nos dias de hoje. Dom de falar em línguas estranhas não é aprendido com o ser humano.
O dom de falar em línguas estranhas não pode ser ensinado pelo homem, ele vem do alto. Aleluia. Tem muita gente que está por aí falando que diz língua estranha, que fala que vive um avivamento, mas ele está aprendendo a língua ensinada pelo homem. A igreja de Jesus Cristo, avivada, missionária, que ainda tem a chama do primeiro amor correndo, ela fala em língua estranha, mas a língua dela o homem não entende, Satanás não entende, nenhuma força do mundo espiritual pode compreender, senão o próprio Deus que lhe batizou. Se eu e você compreendêssemos a força que o batismo com o Espírito Santo tem dentro da igreja, nós não pararíamos mais de falar em língua estranha. Quer ver um exemplo disso? Olha lá a irmã lavando a louça no meio-dia, de repente ela sente aquela unção. O marido acabou de sair para ir trabalhar e ela está lá. De repente vem aquela unção do Espírito e ela começa a falar em língua estranha e chorar na presença de Deus. Ela não sabe nem por que está fazendo isso, mas o Espírito Santo está intercedendo com gemidos inexprimíveis pelo marido que se foi. Existem palavras que o Espírito Santo traduz através da tua língua estranha que abrirão portas que talvez você nem espera. É por isso que a Bíblia diz que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, porque o Espírito Santo se usa desta arma chamada língua estranha para colocar na tua boca aquilo que você nem sabe que vai precisar, porque o Espírito Santo coloca na tua boca a tua necessidade e apresenta ao Deus Todo-Poderoso. Falar em língua estranha é jogar uma bomba dentro do inferno. Falar em língua estranha é aguçar no ouvido do demônio para ele sentir dor até dentro do coração. Essa é a força geradora que Deus deixou para a igreja, a força do avivamento. Aí nós entramos culto, saímos culto, entramos campanha, saímos campanha, entramos congresso, saímos congresso e nada acontece. Por quê? Porque o Espírito Santo está sendo deixado lá de fora. Mas nessa noite eu quero lhe desafiar. Convide o Espírito Santo para provocar na tua vida o maior avivamento que você já viveu. Quer impactar Cascavel com a palavra? Comece pela minha e pela sua vida. Quer impactar as nações? Viva pelo Espírito Santo. E falavam em línguas e profetizavam. Está aí outro dom, profecia. Amados, eu vou falar por mim agora. Se tem algo que eu não me preocupo é concluir uma mensagem sem entregar uma palavra de profecia. Por que, pregador? Porque a maior profecia, eu estou falando dela agora. A maior profecia que você pode receber está nas suas mãos. Aí nós olhamos cultos e cultos, pregações e pregações, e tiramos a conclusão de que o crente que mais chora no culto é o primeiro a receber profecia. Aí eu lhe digo aonde estão a autenticidade da palavra profética. Palavras como mais ou menos assim: eis que eu lhe digo, eu te tomo pela tua mão e te ponho de pé. Meu irmão, está na Bíblia. Nós não precisamos de profeta para profetizar isso para nós, o próprio Deus já nos deixou escrito. Isaías 43 diz: eis que eu te tomo com a minha destra e te levanto, diz o Senhor. Isso é profecia. Amados, agora voltamos para esta palavra: e profetizavam. O Senhor precisa, dentro de um movimento de avivamento, levantar verdadeiros profetas. Profeta que tenham coragem de orar. Profeta que ainda tenha coragem de pagar preço com jejum, com lágrimas. Profetas que ainda quando se dobram para orar tem coragem de botar a boca no pó. Profeta que tem coragem de entrar no monte para orar. E tem gente que critica monte, mas vou lhe dizer uma palavra: monte é só para crente lavado e remido no sangue do Cordeiro. Isso é ser avivado, é crer que a arma espiritual ainda pode ser usada no benefício da igreja de Cristo. Deus precisa de profeta. O Senhor precisa de gente de credibilidade. Aí você me diz: mas qual é o argumento bíblico? Provérbios nos fala que, cessando a profecia,
o povo se corrompe. Como aplicamos essa palavra aos nossos dias? Lembra quando nós nos convertemos? Quando o crente brigava em casa com a esposa no dia da ceia, ele chegava na igreja e procurava o pastor: não vou poder tomar ceia hoje. Por que, meu querido? Eu tive uma pequena discussão com a digníssima em casa, não vai dar. Aí o pastor chamava o casal, se abraçavam, oravam, Jesus operava, e eles iam, tomavam pão, tomavam a ceia. Por quê? Porque eles sabiam que tinha profetas na igreja. Quantas vezes de Jesus levantar profetas no meio da igreja, dar de dedo na cara do camarada e dizer: tu não é digno de participar do meu corpo e do meu sangue, apenas por uma discussão. Quem dera então adultério, quem dera roubo, mentira, tantos esses pecados que estão adentrando a igreja dentro. Aí eu me perguntei: Senhor, por que é que a igreja está permitindo tudo isso? E o Senhor me fez entender quando eu meditava acerca deste congresso. O Senhor me fez entender que nós estamos vivendo um falso avivamento. Um avivamento fajuto, um avivamento que tudo pode, tudo vale, tudo é permitido, mas os profetas estão esquecendo de pagar o verdadeiro preço. Nessa noite eu lhe conclamo, profeta e profetisa de Deus, com a tua mão lá em cima, eu quero que você faça uma aliança com o Senhor, para que a partir de hoje você possa ser usado por Deus, pelo teu Senhor que te chamou para condenar pecado, para profetizar palavras verdadeiras, para não aceitar o adultério, o homossexualismo, a droga dentro da casa de Deus. Porque é isso que vai o avivamento. Se Deus te chamou para ser profeta, profetiza. Se Deus lhe chamou para exortar, exorta. Mas não deixe o Espírito Santo de lado. De almas, é porque o exemplo que deveria partir da maioria dos púlpitos já não parte mais. O que tem de obreiro que ele diz: eu vou falar isso porque Deus está nos levantando para pregar a palavra, eu tenho visto isso. O que tem de gente sem reverência, que enquanto a palavra está sendo pregada, fica conversando do lado de trás. O que tem de gente que no banco, em vez de ouvir a palavra, fica aqui no celular mandando foto no fundo do Facebook. Ei, mande adoração para Deus, mande adoração para o teu Senhor que te chamou. Se as pessoas abrissem a boca para dar glória a Deus, aleluia, como abre para mascar chiclete, o Espírito Santo teria mais liberdade para usar profeta e profetiza. Mas no nome de Jesus haverá um avivamento na igreja, a renovação da paz vai começar por você. Aqui continuamos, mas vamos tentar. Atos capítulo 19, versículo 9. Alguns deles, porém, resistiram a si e se recusaram a crer, falando mal do caminho perante a multidão. Se existe uma evidência de que a igreja é missionária, essa evidência chama-se oposição. Se existe algo que comprova a chamada de Deus na tua vida, é a perseguição, é a oposição, é o falatório mal contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua chamada. Agora, por que é que muitos crentes caem? Aleluia. Porque quando o irmão se levanta, ou quando se levanta o vizinho, o ímpio lá de fora, ele não foca no inimigo que está por trás, ele foca na pessoa. Aí eu fiquei ouvindo, analisando a coreografia que foi feita aqui, que coisa linda isso. Mas se você analisar a letra do hino, ela diz assim que teu inimigo fará essa empreitada, maravilha.
Mas na mente de muitos crentes, talvez nesse momento passou a imagem do vizinho, do marido, do filho que perturba, do pastor, que talvez ele não vai muito com a cara, do pregador, que ele achou que a cara é meio feia. Mas eu quero voltar para o tema deste congresso e dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, é contra a potestade, é contra Satanás e seu demônio. O teu inimigo não é físico, ele é espiritual. Inimigo espiritual não se vence com soco, com chute, com palavras agressivas, se vence no jejum, na oração, no joelho, na boca do pó, na pregação da palavra. Perseguiram, falaram mal do caminho, recusaram a crer. Então Paulo afastou-se deles e levou consigo os discípulos e passou a ensinar na escola de Tirano. Que é um segredo para você triunfar na tua vida missionária? Se afaste dos pessimistas, se afaste daqueles que criticam a tua fé, se afaste daqueles que querem te colocar cada vez mais para baixo e porem o rato de murmuração na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores. Deixa de lado, não quer acreditar, continue pregando a palavra, mas não perca tempo com crente cascudo, não perca tempo com gente que não dá ouvido para a tua pregação. Vai pregar o evangelho, vai avivar a tua cidade. Então Paulo afastou-se dele. Terceiro sinal, quarto sinal. Durou isso 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. Veja o adjetivo, todos. Todos. Eu quero perguntar uma vez: você é avivado? Cadê os crentes avivados? Você é avivado de verdade? Teu vizinho já ouviu você falar de Jesus para ele? O seu colega de trabalho sabe que existe um ser dentro do seu coração que morreu para perdoar o teu pecado, mas ressuscitou ao 3º dia e muito breve vai voltar? Quem dera fosse hoje. Igreja avivada é igreja missionária. De modo que todos ouviram a palavra do Senhor Jesus. Vou entrar nos 2 últimos versículos e vou fechar essa palavra. Versículo 11. E Deus, pela mão de Paulo, fez milagres extraordinários. Igreja avivada precisa ter sinais. Se você entra dentro de um culto desse e não tem salvação de alma, não tem cura, não tem batismo com o Espírito Santo, então nós precisamos rever o nosso conceito de avivamento. Eu quero que você que entrou aqui nessa noite com dor, procura a tua dor aí. Se você estiver com ela ainda, na oração final nós vamos ministrar cura sobre a tua vida. E Jesus vai te curar aqui, porque nós vivemos um avivamento gerado pela palavra. Para concluir, versículo 12. De sorte, preste bem atenção nesse versículo agora. De sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos doentes e os enfermos, e as enfermidades deixavam e os espíritos malignos saíam. Olha o que a Bíblia está dizendo. Os sinais eram tão poderosos que Paulo pegava o seu lenço, enxugava o suor da sua pregação, deixava de lado, talvez alguém vinha ali, pegava, passava no enfermo e o enfermo era curado. Tinha alguém que manifestava demoniado, pegava o avental de Paulo, passava em cima e os demônios saíam. Agora, eu não vejo nenhuma parte desse versículo dizendo que Paulo estava vendendo lenço ou vendendo avental para ganhar almas. Avivamento é amor pelas almas. Avivamento é pregar o verdadeiro evangelho conforme aquilo que Deus lhe deu. De graça recebeste, de graça dai. Por que eu falo isso? Porque pastor Paulo Zanck sabe disso. Quando ele me ligou e disse: irmão, quanto você cobra para vir pregar? Eu cobrei uma coisa, irmão. Nós recebemos de graça.
Por que eu vou falar isso? Porque eu sei que eu estou ministrando aqui para pessoas que têm chamada, pessoas que Deus vai levantar para ministrar a palavra, para ministrar o louvor, para expulsar demônio, para curar enfermo. Mas eu vou lhe dizer, não venda o teu ministério, não coloque preço no teu ministério. Alguém me ligou alguns dias atrás e disse: pastor, quanto você cobra para mim pregar na minha igreja? Eu disse: meu filho, eu não cobro nada não, me dá o combustível, só a despesa da viagem, e amém. Aí ele disse assim: não, mas nós precisamos conversar. Quanto você cobra pelo serviço? Amados, isso me ofendeu. E eu não sou muito de poupar na palavra. Eu já disse: meu filho, eu não sou prostituta, eu sou pregador do Evangelho de Cristo. Quem vende seu ministério está se prostituindo. Crente que é crente, missionário que é missionário, avivamento que é avivamento, vem de graça, vai de graça. Isso é avivamento. Não venda a tua chamada, não venda o teu ministério. Fique de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que ouviu esta palavra nessa noite e sentiu a necessidade de estar mais próximo do Espírito Santo. Eu quero orar por você que nessa noite ouviu esta palavra e sentiu no teu coração compungido a dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero que você venha aqui à frente.